Como estão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês e eu espero que vocês estejam fazendo suas preparações para esses tempos esquisitos, para dizer o mínimo, que nós estamos vivendo. No vídeo de hoje nós vamos analisar algo que no tempo da Guerra Fria se falava muito e que ultimamente, nas últimas décadas, já não se falava mais, mas agora está voltando à tona. Não por conta de falta de eu ter avisado nesses últimos anos, mas agora então parece que mais e mais pessoas serão informadas a respeito do que está vindo, só que não de uma forma muito completa, e por isso a gente acaba fazendo aqui as nossas próprias observações a respeito daquilo que a mídia, primeiro a especializada está falando e depois a mídia do povão irá divulgar também. Então aqui a matéria que nós vamos analisar hoje fala das ambições N, e nós usamos esses inícios de palavras aí por causa do algoritmo, As ambições N dos Estados Unidos e da China podem trazer ao mundo. É interessante sempre saber quem está divulgando a ideia, porque aí você tem uma ideia também de mais ou menos a linha de pensamento da pessoa. Então, por exemplo, esse jornalista que escreve essa matéria é um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, é o Walter Pincus, colunista sênior de segurança nacional do Cipher Brief, passou 40 anos no Washington Post. Então nós vemos aí, por conta do prêmio Pulitzer, que ele é um colunista sênior de segurança nacional do Cipher Brief, e tendo passado 40 anos no Washington Post, que ele é um desses oradores da mídia mainstream, ou seja, aquela mídia que fala mais ou menos a média daquilo que o povo entende, e é o que essa média, por isso se diz mídia, essa média do que o povo entende é exatamente o discurso da classe que domina o país ou a região em que esse povo está. Portanto, nós temos que ler isso aqui com todas as ressalvas possíveis. Bom, durante o diálogo de segunda-feira, que houve um diálogo, nós estamos falando aqui de uma matéria de 16 de novembro, mas nós estamos retornando a esse tema porque ele é cada vez mais importante. A questão N, do ar N. Durante o diálogo de segunda-feira, o presidente Biden descreveu o presidente Xi como um grande líder mundial. Essas falsidades diplomáticas, Se, como disse Biden, os Estados Unidos aceitarem que a China é uma grande potência mundial, isso significa que a China pode ter um ar N de grande potência. O recente relatório do Pentágono, chamado Desenvolvimentos Militares de Segurança envolvendo a República Popular da China, divulgado dia 3/11, 3 vezes 11, o 33, parece ver, então aqui eles assinam para que o pessoal que está na linha de pensamento deles entenda que isso é uma assinatura da ordem e, portanto, prestem atenção no que está acontecendo, e nós prestaremos atenção também, mesmo não fazendo parte. Então, esse relatório parece ver o aumento de ar N de Pequim como uma grande ameaça. Então, eles estão acendendo o alerta aí para a turma deles, embora seus números não sejam nem perto do número de ar Ns em estoque dos Estados Unidos. Mas não precisa ser, Não precisa ser, porque as duas potências aí têm grandes cidades altamente povoadas e com poucas dessas AR-N, o estrago seria grande. Basta escolher as cidades certas. O relatório do Pentágono afirma: o ritmo acelerado da expansão N da RPC, da República Popular Chinesa, pode permitir que a República Popular Chinesa, veja que república é república aqui, é república nos Estados Unidos, é república na China, cada uma dentro de uma linha diferente, mas todas são a chamada Respública, e portanto todas elas vão acabar lá no fim, levando para um mesmo destino. Então que ela teria 700 ON entregues até 2027. A República Popular Chinesa provavelmente pretende ter pelo menos 1.000 O, e 1.000 O até 2030, excedendo o ritmo e tamanho que o DoD projetou em 2020. As autoridades dos Estados Unidos vêm chamando atenção para a expansão das AR-N da China há anos, sem notar o quão maior é o estoque dos Estados Unidos, cerca de 3.750 O. Óbvio, porque os Estados Unidos ele tem mais alvos do que
a China? A China tem basicamente um alvo que seria os Estados Unidos, alguns países europeus e, obviamente, um país aí no Oriente Médio. A gente não pode citar o nome, mas todo mundo sabe. Jason, mas o Kushner, o Jared Kushner tem parceria lá com a China. Eu não vejo assim, eu vejo que ele tem uma certa parceria até um certo ponto, tal e qual os demais aqui do Ocidente também tinham. Mas quando lá nas profecias, isso eu falo mais na comunidade fechada, né, elas falam de 200 milhões de soldados marchando do Oriente, vocês acham que esses 200 milhões sairão de onde? 200 milhões de soldados sairão de onde? De um país pequeno, de 20 milhões de habitantes, ou de um que tenha pelo menos 1 bilhão e tantos milhões de habitantes? Bom, o novo relatório do Pentágono afirma: a China começou a construir 3 campos de silos. O que é isso aqui, ICBM? É aqueles projéteis, que conseguem levar as ARN para o outro lado do mundo. Só que pior do que isso, a China provou que ela consegue ter um desses aqui que consegue dar uma volta inteira ao mundo, ou pelo menos foi o que se veiculou aí nas mídias, nas mídias especializadas. E alguma coisa saiu na mídia do povão também, mas bem por cima, um outro local. Em nenhum lugar isso indica que os Estados Unidos têm 400 ICBMs em silos e outros 50 que poderiam ser rapidamente armados. Enfim, eles estão aqui mostrando qual é que tem o porrete maior, no final das contas. Então, um novo desenvolvimento aparente é que essa força expandida, baseada em silos da República Popular da China, teria então esses artefatos de arremesso armados e, portanto, estará em um perigoso alerta de gatilho de lançamento sob aviso. Quem assistiu aquele vídeo anterior, que a gente mostrou aqui, aquele orador, vamos colocar assim, um orador chinês, fazendo sérias ameaças durante uma entrevista com um repórter australiano, sabe que nós não estamos falando aqui de uma brincadeira, nós estamos falando de algo sério. As pessoas, elas são tão ingênuas, elas vivem tão entrópicas dentro desse mundo fantasioso que elas criaram, onde elas acham que elas vão poder fazer toda a espécie de barbárie e pecados e mal para os outros. Estou falando de pessoas comuns mesmo, que a gente conhece. Elas acham que poderão fazer de tudo e que nunca o preço virá. O preço está sendo anunciado para todo mundo, só que as pessoas elas procuram não olhar para as coisas que eles chamam de negativas e que eu chamo simplesmente de realistas. Eu costumo dizer que aqui a gente não traz nem pensamentos positivos e nem negativos, a gente só traz a realidade dos fatos. Então essas pessoas comuns, elas acham que as ARN elas são feitas para, sei lá, talvez por uma vez por ano, durante o Natal, o pessoal pendurar bolinhas de Natal nessas ARN, enfeitar na Páscoa ou coisa assim. Elas acham que isso aqui nunca será usado, que isso aqui não é feito para usar, é só de enfeite, é só para dissuasão, ela nunca será usada. Então eles são altamente ingênuos. E aí a gente vem trazendo essas notícias aqui, não é para assustar ninguém, não é para apavorar ninguém, bem pelo contrário, é para deixar as pessoas bem cientes e, portanto, bem calmas quando as coisas começarem a se precipitar, porque apavorado e desorientado vai ficar quem não percebeu antecipadamente o que estava por vir e não teve um mínimo de preparação. E aí alguém vai me dizer, mas Jason, como é que eu posso me preparar para algo nesse sentido? Bom, primeiramente, que eu não vejo o Brasil como um alvo de ninguém, tá, pessoal? Pelo menos não por enquanto. Mas a gente sofreria, se não algo direto, algo indireto, porque os ventos de radiação eles se espalham pelo mundo inteiro. Então existem áreas locais em que esses ventos não entrariam com tanta facilidade, caso viessem, claro. E caso não viessem, indiretamente, nós vemos aí o que uma simples quebra da cadeia de distribuição e de produção de bens está causando hoje durante esses meros passos iniciais que nós estamos dando aí rumo ao caos, e que não é um caos por acaso, na minha opinião, é um caos provocado. Então, nesses passos iniciais, as coisas já se mostraram complicadas e as pessoas
não se prepararam ainda, você imagina então quando as coisas se mostrarem bem mais complicadas. Mas é uma situação que você, ou você sente isso dentro de você, no sentido de que você percebe isso porque você não está tão conectado ao mundo como as demais pessoas estão, no sentido de que você faz tudo o que os outros fazem, você trabalha, você junta o seu patrimônio, você sai de férias com a família, você faz tudo o que os outros fazem normalmente. É lógico, dentro de uma atitude correta, sempre honesta, lógico, mas ao mesmo tempo você não está dormindo, você não está achando que isso aí vai permanecer para sempre, considerando o tipo de atitude que as pessoas no seu entorno estão tendo, totalmente descabeçadas, vamos chamar assim, desmioladas, e principalmente elegendo e levando ao poder pessoas tão ignorantes no sentido espiritual quanto elas, ou até mais. Pessoas estas que, evidentemente, acabam se voltando contra e não a favor daqueles que os levaram ao poder. Mas, é só realmente com o tempo passando para que essas pessoas entendam que essas ameaças de ar N, uma hora ou outra vão acabar se concretizando. Não que eu queira, eu gostaria de ser... aliás, eu gostaria que a realidade fosse menos cruel do que é, mas não é. A realidade é essa, as coisas estão se precipitando e eu não vejo retorno na situação em que as coisas estão agora, com a cegueira, principalmente, que as pessoas estão tendo. Basta ver que esse tipo de conteúdo que nós trazemos aqui, ele não atrai a atenção da grande massa, porque a grande massa ela prefere continuar iludida, vivendo essa vida de erros, de desacertos, e puxar cada vez mais próximo o julgamento, o grande julgamento da humanidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.